Alguns acreditam que política e religião não se misturam e que a igreja é lugar de evangelizar, falar de Bíblia e de Deus. Se existe um assunto que divide opinião, é a tal da política. A política em nosso país virou algo pessoal. Cada um, por mais leigo que seja, tem a sua opinião formada sobre o assunto. Mas é possível a igreja se envolver na política? Como seguidores de Cristo, qual deve ser a atitude da igreja em um envolvimento com a política? Será possível trilhar no caminho do meio? Eu sou Fabrício Mendes, não saia daí porque o assunto está quentíssimo, pois é sobre política que vamos falar hoje. Olá, seja bem-vindo para mais um vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, por favor, faça isso. E não se esqueça de clicar no sininho, assim todos os domingos às 9h30 da manhã você receberá uma notificação dizendo que tem vídeo novo no canal, beleza? A definição de política é trabalhar para o bem comum da sociedade. Ação social, ajudar os órfãos, as viúvas, os necessitados, isso é fazer política. Aliás, quando a igreja omite esse aspecto, ela também está omitindo as considerações de ser igreja, declarada claramente na palavra de Deus. A igreja não só pode, como deve envolver em políticas públicas. Eu sei, você já torceu o nariz, né? Ou talvez já esteja querendo fechar o vídeo. Mas entenda uma coisa, refutar o ensinamento político e a ética na aplicação sociopolítica é deixar de formar cidadãos conscientes. Como vivemos em um mundo dominado pelo pecado, a corrupção não entrou só no meio político. Se a gente observar bem, em todas as castas sociais há corrupção, a corrupção está lá. Ridicularizamos os políticos, mas nos esquecemos de que em quase todo o processo público há corrupção. Falta ética e moral na aplicação dos recursos captados. Um servidor público, por exemplo, quando ele frauda um certificado ou dá aquele jeitinho para fechar o orçamento, ele está sendo tão corrupto tanto quanto os políticos que aceitaram dinheiro das empreiteiras. A corrupção é uma depravação do homem e é atributo do homem caído. É preciso lembrar que somente Cristo pode regenerar o homem da depravação total. Demonizar a política e não a trazer para a discussão teológica é irresponsabilidade social. Como cidadãos em um país democrático, temos a opção para escolher quem vai governar. Se não fizermos, também não temos direito de queixar quando um governador ruim é eleito, porque o nosso voto poderia ter colocado uma pessoa menos ruim lá no lugar dele, né? É também dever de todo cidadão crente exigir que seus governantes sejam íntegros e cooperar com eles para melhorar a sociedade. Mas essa cooperação deve sempre levar em conta o nosso padrão bíblico. A vontade absoluta de Deus é quem governa tudo e todos aqui na terra. Em Daniel, no capítulo 1, versos 1 e 2, vemos que Deus deixou que Nabucodonosor conquistasse Jerusalém e que também pegasse alguns objetos de valores que estavam no templo. Sim, foi vontade de Deus que o povo judeu ser governado por um governo mau e corrupto. É lógico que a intenção de Deus era mostrar ao povo a sua misericórdia e apontar Cristo nesse fato babilônico. Deus realizará a sua vontade, a qual nenhum governo pode contrariar. O entendimento claro dessa verdade vai nos ajudar a ver que a política é apenas um método que Deus usa para realizar a sua vontade. Apesar de homens maus abusarem de seus poderes políticos por terem uma intenção perversa, mas Deus o usa para o bem, pois até mesmo o mal coopera para o bem dos filhos de Deus. Quando nossa confiança está em Deus, o Senhor, devemos compreender o fato de que nenhum governo pode nos salvar. Só Deus pode.
Quando a igreja ultrapassa a linha da política pública para a política partidária, que é aquela que defende apenas os seus interesses, o sentido real da política, que é de ajudar o coletivo, perde o seu valor. Se não se lembra, isso já aconteceu no passado e foi um período historicamente conhecido como a Idade Média. Os humanistas do século XV e dos séculos XVI chamaram a Idade Média de Idade das Trevas. Afirmavam que havia ocorrido na Europa foi um retrocesso artístico, intelectual, filosófico e institucional em relação às produções da Antiguidade Clássica. Tudo isso porque a igreja não mais pregava o evangelho, começou a misturar política e o seu foco agora não virou o evangelho, virou política. Mas graças a Deus, Deus levantou um cara chamado Martinho Lutero para livrar a igreja de Cristo dessa podridão política partidária. E até hoje alguns líderes religiosos usam essa forma nojenta para manipular os seus membros a votarem naquele candidato que é amiguinho do pastor. Em outra oportunidade eu quero falar do perigo do candidato quando ele usa o adjetivo pastor para ser eleito. Somos chamados para mudar a nação pela palavra de Deus, mas não podemos esquecer de que as mudanças que acontecem lá no Congresso afetarão a nossa vida hoje e aqui. Um governo não corrupto que trabalhe para o povo não é nossa fonte de segurança e salvação. A salvação de toda a humanidade é manifestada em Jesus Cristo. Deus sabia que o nosso mundo precisava de salvação muito antes dos governos. Ele mostrou ao mundo que a redenção não pode ser realizada através do poder do homem, sua força econômica, sua força militar ou sua força política. Paz de espírito, contentamento, esperança e alegria e a salvação da humanidade são realizadas somente pela obra de fé e do Espírito Santo. Fique com Deus e até o próximo, querendo Deus. Tchau! Não se esqueça de ir lá no canal www.youtube.com/alfacdo. Se inscreva no canal, tá? Compartilhe com todo mundo esse vídeo, tá bom? Valeu, até a próxima. Tchau!